nome é Ana Cecília Peta Roselli Marques, eu sou médica psiquiatra, estou presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a ABAT. O tema da minha conversa com vocês é o alcoolismo, que é o estandarte na área das dependências. É uma doença grave que se desenvolve no cérebro, o órgão mais importante do nosso organismo, né? O presidente do nosso sistema humano, né? E, portanto, uma doença, do meu ponto de vista, maligna, né? Precisa ser tratada, é possível que seja tratada, existem muitos tratamentos importantes que nós vamos discorrer nos mais efetivos e, enfim, é preciso que além do tratamento exista prevenção, exista uma política para o álcool que cuide dessa questão tão séria. Então eu vou dividir a minha fala sobre a doença, depois nós vamos trabalhar um pouquinho sobre também prevenção e políticas. Bom, para falar da doença dependência, né? Uma doença de conhecimento ainda limitado, é preciso também que a gente entenda que para que o indivíduo se torne um dependente, ele precisa entrar em contato com substâncias especiais, né? No momento nós estamos falando do etanol, mas uma substância que tem o poder de entrar no cérebro, acionar determinadas áreas desse cérebro, áreas específicas, e desenvolver um mecanismo de tolerância e a seguir sim instalar a doença da dependência. Então não é toda substância que é psicoativa e psicotrópica, isto é, que vai nesse local e desenvolve, aciona diversos mecanismos aí envolvendo hormônios do cérebro, envolvendo neurônios dessa área neurobiológica, né, tão relevante. Aspirina ou antibiótico, nenhuma dessas substâncias desenvolvem a dependência. No caso, o etanol é uma substância que aciona, portanto, essas vias, desenvolve uma necessidade dessas vias de obter cada vez mais substâncias para ter o mesmo efeito inicial, que é a famosa tolerância, e aí o indivíduo passa a não controlar mais esse consumo. Ocorrem aqueles episódios que todo mundo já conhece, vê no seu entorno, que são os abusos, né? Episódios onde o indivíduo bebe mais do que desejaria, apesar dos problemas, e a seguir ele não mais consegue ficar sem a substância passa a ser parte do seu repertório, da sua vida, impactando diferentes áreas. Então, só nesse parágrafo, a gente tem pelo menos os 4, 5 critérios mais importantes para a gente definir a doença dependência. O aumento do consumo para obter o mesmo efeito, a falta de controle sobre esse consumo, e com isso a gente tem inclusive sintomas conhecidos como fissura, né, aquela urgência por beber. O indivíduo tem impacto nas diversas áreas da sua vida, o etanol, o álcool passa a ter uma relevância no seu dia a dia, e quando ele fica sem a substância, ele apresenta um quadro de muito sofrimento, que é a famosa síndrome de abstinência, e que, obviamente, se for tratada, for bem diagnosticada, muito antes do tratamento, esse indivíduo consegue adentrar aí um processo para estabilizar a sua doença. Essa doença, ela tem um conhecimento muito recente, né? Ao longo da história do álcool na humanidade, né, nós passamos por várias etapas dessa conceitualização, digamos assim. Inicialmente era entendido como comportamento moral e, obviamente, um comportamento moral era reprimido, né? A principal política usada pela sociedade foi a da repressão e não funcionou, sem a menor dúvida, né? Não sabíamos até então, nós estamos falando da década de 40, né?
do século passado, portanto, que usar o álcool, perder o controle sobre ele e depois passar o resto da vida dependente dele, envolvia todas essas áreas importantes do cérebro e promovia tanto transtorno, né, o transtorno por uso de substâncias. Mais para frente, na década de 50, se entende melhor o processo e se percebe que o indivíduo perde o controle sim, que ele passa a não conseguir mais inibir o comportamento de beber e, portanto, esse comportamento moral fica um pouco rejeitado aí pela sociedade e se começa a pesquisar sobre o tema. Mas só em 70 que essa doença é entendida como um processo onde é preciso tratamento formal, onde é preciso cuidar da família, que é esse entorno que também adoece, e principalmente as consequências dessa doença, que vão muito além do cérebro, atinge o indivíduo como um todo, o sistema gástrico, o sistema pulmonar, o sistema cardiovascular, promovendo inclusive deterioração de células e originando cânceres, né? Então, uma doença que atinge o indivíduo como um todo. Então, nós estamos falando de uma doença que é conhecida há muito pouco tempo. E, portanto, estamos falando também que existe um conhecimento por vir, que a gente espera que ajude de forma muito importante no tratamento. Muito importante no tratamento. Porque também, infelizmente, ainda nós não sabemos fazer a prevenção, né? Principalmente nos países em desenvolvimento, nós estamos sempre correndo atrás das doenças, nós não sabemos prevenir as doenças, né? E também, de uma forma ainda precária, temos feito o tratamento. Bom, então vamos falar um pouquinho de tratamento. Eu acho que agora é direcionar, já que é uma doença do cérebro, né, que se desenvolve no cérebro, que impacta o indivíduo como um todo e o seu entorno. É importante que a gente diga que, apesar disso, temos tratamento como tratamos outras doenças crônicas, né, adotamos o mesmo modelo, que é o modelo de doença crônica, que é o alcoolismo, né? E, portanto, trabalhamos com taxas de efetividade como para outras doenças crônicas, como diabetes, a hipertensão arterial, doenças autoimunes, né? Que o tratamento produz uma efetividade em torno de 50% a 60%, quando no tratamento são adotadas as melhores práticas. O que significa isso? Que se nós já temos 40 anos de estudo sobre o alcoolismo, sabemos sim como tratar e conseguir atingir essa taxa esperada para uma doença crônica. Tratar 50%, 60% dos indivíduos que aderem ao tratamento, permanecem ao tratamento e buscam serviços de excelência que obviamente aplicam as melhores práticas disponíveis. Como é uma doença crônica, né, nós temos que ir lá na sua causalidade, né, e falar de causas de doenças crônicas, nós estamos falando de multifatores que determinam a dependência de álcool. É uma doença multifatorial. E aí nós vamos investigar na primeira fase do tratamento do indivíduo todas essas causas, que são biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. Hoje nós já temos estudos muito importantes, inclusive no Brasil, mostrando que fatores relacionados à espiritualidade influenciam na prevenção, no tratamento dessa doença. Então, estamos ainda engatinhando nessas pesquisas em relação a fatores da espiritualidade, mas é sabido que nós temos que avançar porque protegem o indivíduo, fazem parte principalmente de fatores protetivos em relação ao desenvolvimento da dependência.
Mas os fatores biológicos, psicológicos e sociais já, obviamente, foram muito estudados, são 40 anos de estudo e devem ser aplicados ao longo do tratamento. Na fase 1, nós vamos entender primeiro como é que esse indivíduo desenvolveu essa relação ou essa carreira com o álcool. Como é que esse indivíduo iniciou o consumo, porque quanto mais cedo se inicia o consumo, pior o prognóstico, pior o resultado. Como que foi o padrão desse beber, digamos assim, que é essa relação mais intrínseca que o indivíduo vai ter com a substância. Então, quando ele começou, como ele se relacionou e em que momento ele obteve, infelizmente, né, essa doença que é secundária. Ela não é uma doença primária, o indivíduo não nasce dependente de álcool, não é inata, é uma doença que o indivíduo adquire, que ele vai ao longo do tempo se relacionando com a substância e por diversos fatores ele pode sim vir a desenvolver a dependência. Então, se é uma doença secundária, eu preciso determinar esses fatores, esses múltiplos fatores, porque no tratamento eu vou precisar agir em todos. Senão, obviamente, a efetividade diminui, né? Então, eu digo que trabalhar e tratar esses indivíduos é muito difícil, mas é possível, exige uma investigação aprofundada, porque, como eu já falei, nós vamos ter que intervir em múltiplos fatores. Bom, falei fatores biológicos e vou começar por aí, né, nessa fase inicial, porque é sabido também que famílias que têm dependência nos seus membros, nos seus antecedentes, né, nas figuras parentais, nos avós, nos tios, doam essa mesma propensão, essa mesma vulnerabilidade para os seus filhos. Mas só esse fator não determina a dependência. O indivíduo pode ter pais, tios, avós dependentes de substâncias e não desenvolver a dependência, porque é uma doença multifatorial. Mas, sabidamente, a taxa de risco, né, o risco desse indivíduo vir a desenvolver é maior, já que ele tem antecedentes positivos para dependência e é preciso que isso seja sim incluído no diagnóstico. É preciso também que outros fatores sejam investigados, como outros transtornos de humor, outros transtornos mentais. Sabidamente, indivíduos que têm transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos por déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de humor bipolar, transtornos opositivos desafiadores, enfim, outros transtornos mentais e do comportamento também são fatores predisponentes aí para o indivíduo utilizar substância. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque no momento que eu vou tratar a dependência de álcool, se eu não tratar os fatores que contribuíram para essa dependência, esse indivíduo ao longo do tratamento vai recidivar com muito mais frequência que indivíduos que não têm esses fatores muito claros, ou pelo menos não tiveram esses diagnósticos prévios. Então é muito importante uma investigação aprofundada desses indivíduos. Bom, falei de fatores biológicos, fatores psicológicos e sociais, eles estão sempre muito juntos nessa investigação, porque eles têm a ver com o ambiente onde esse indivíduo viveu. Então, é preciso investigar a família, é preciso investigar os conflitos intrafamiliares, é preciso investigar esse relógio biológico do indivíduo, isto é, como é que ele vive a vida,
se ele tem um ritmo circadiano, isto é, ele dorme no horário certo, ele acorda no horário certo, se a dieta é adequada, se a relação dele com o estudo, com o trabalho é eficaz, é equilibrada, enfim. Esses outros fatores, os psicossociais, eles pesam na determinação da dependência em torno de 60% desse determinismo. 40% fica para esse determinismo biológico. Então, se eu conseguir investigar todos esses aspectos, eu vou sim caminhar para essa fase 1 do tratamento do dependente com mais eficácia. Ao final dessa fase 1, com o diagnóstico na mão, aí sim eu consigo entender qual vai ser, ou pelo menos desenhar, né, qual vai ser o tratamento a ser oferecido para esses indivíduos. Não é só uma investigação, uma biografia, né, como eu descrevi agora, que é preciso para fazer o diagnóstico de um paciente com a dependência de álcool, né? É preciso um exame físico aprofundado, é preciso que a gente investigue, muitas vezes, com exames complementares esse indivíduo, porque já no início eu já relatei que essa doença atinge todos os sistemas orgânicos e o indivíduo que vai sofrer de um mal orgânico, cardiovascular, gástrico, não detectado, ele não vai se sentir competente durante a síndrome de abstinência e ele vai ter dificuldade de se manter abstinente, então é preciso que essa investigação seja bastante aprofundada nesse aspecto também, e é preciso um exame psiquiátrico, um exame psíquico, para que a gente faça todo o levantamento dessas características individuais ou até de transtornos individuais que vão recrudescer no início do tratamento da dependência. Então, essa fase 1, do meu ponto de vista, é a mais importante, é onde eu tiro uma fotografia com várias dimensões desse indivíduo, tridimensional, né, como eu acabei de explicar, e com esse conteúdo na mão e junto com a família, a gente vai poder desenhar melhor a fase 2 do tratamento, que é a fase de desintoxicação. Muitos indivíduos, ao fazer o diagnóstico, nós vamos ter que desintoxicar internados em função da gravidade do quadro. Muitas vezes essa internação ela é domiciliar. É verdade, é possível que em muitos pacientes a gente consiga desintoxicar dentro da própria casa, afastando temporariamente esses indivíduos dos seus trabalhos ou dos seus estudos e protegendo nessas primeiras 3 semanas os dependentes desses estímulos sensoriais que estão no ambiente e que fazem sim com que o indivíduo tenha uma chance muito aumentada de recaída, de não conseguir ficar abstinente durante a fase de desintoxicação. Então, quando os profissionais dessa área dizem que muitas vezes é preciso internar o paciente para promover a desintoxicação, não é uma política repressiva, é uma condição de saúde, de proteger o indivíduo para que os estímulos do ambiente não desgastem esse cérebro, esse corpo e conduzam, infelizmente, o indivíduo a múltiplas recaídas. Casos graves, quando são internados, têm uma eficácia muito alta, protegem o indivíduo, criam uma condição de estabilização da doença por muitos meses a seguir, infelizmente até que numa doença grave ele possa ter novas recaídas, já que as recaídas fazem parte do tratamento, fazem parte da doença. De porte desse desenho do tratamento, né, e portanto dessa fase 2, que é a desintoxicação, que demora em média 1 mês,
A seguir, com os outros diagnósticos que são possíveis de realizar durante a desintoxicação, isso é muito importante, né? Durante a desintoxicação, muitas patologias são detectadas, é possível que a gente entenda melhor os transtornos primários, como eu falei, porque o indivíduo está sem a substância, né? A substância mascara, o uso da substância mascara os outros problemas que esse indivíduo pode ter. Por isso que é tão importante a abstinência. A abstinência não é um radicalismo, uma postura 880. Não é nada disso. A abstinência é necessária, mesmo sabendo que esse indivíduo vai recair, para que a gente entenda o que está por trás desse diagnóstico secundário, como eu falei, da doença da droga. A gente precisa ver o indivíduo original, ou pelo menos os outros problemas que ele tem, para que a gente o proteja, para que ele recaia menos. Então a abstinência faz parte do tratamento, sim. Bom, vamos dizer que, né, usando um caso como exemplo aí para a gente, um caso positivo, né, para a gente caminhar aí na explanação sobre o tratamento, que esse indivíduo conseguiu ficar abstinente 1 mês. Nós temos aí a desintoxicação realizada, temos um olhar aprofundado com múltiplos diagnósticos, né, de uma doença crônica, né, que é simplesmente a ponta do iceberg, né, que está sendo tratada, mas que vai nos trazer outras questões a serem equilibradas também. Passamos a seguir para a fase 3 do tratamento, que é a estabilização da doença crônica. Uma estabilização onde aplicamos a prevenção da recaída, que é um referencial muito interessante, também efetivo, onde trabalhamos com esse indivíduo para que ele, entendendo a doença que tem, ele mesmo saiba dos seus fatores de risco e consiga o controle ou a evitação das recaídas. Quanto menos recaída, melhor o prognóstico. Portanto, nós vamos treinar o indivíduo por volta de 6 a 8 meses para que ele recaia menos, para que ele entenda mais da sua doença crônica e para que a seguir, nesse período, ele resgate a sua autonomia. A gente acredita que com 12 meses, e os estudos apontam para esse período, essa duração do tratamento, essas principais fases do tratamento sejam completadas e esse indivíduo tenha uma doença crônica estável e ele passe também a participar do tratamento ativamente, fazendo o controle das recaídas e resolvendo outras questões, fazendo a parte que a gente considera muito relevante, que já começou durante essa fase 3, que é a reinserção social. A reinserção social, ela pode ser feita até durante a desintoxicação, até durante a estabilização da doença. Depende da gravidade da dependência, né? Essa que é uma visão importante, porque é muito difícil que a gente olhe por aí com experiências muito bem intencionadas, né? De fazer reinserção social primeiro e depois tratar, como a gente tem assistido aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, né? Mas é muito difícil que o indivíduo gravemente comprometido pela dependência, ele consiga trabalhar, ele consiga retomar os seus vínculos, né? Ele consiga entender a dimensão dessa doença e volte a se reinserir na família ou nos grupos sociais. É preciso que primeiro a doença esteja estável para que aí a gente consiga fazer a reinserção social e ele volte a estudar, a trabalhar, a procurar a sua própria família, a buscar novos grupos e ter uma vida normal. A dependência de álcool ou qualquer outra droga, quando estabilizada, ela é uma doença que cursa como um diabetes e esse indivíduo vai poder sim se reinserir e retomar toda a sua história pessoal de uma forma lúcida, participativa e equilibrada.
Bom, eu falei bastante de tratamento, né? E eu acho que só fechando a parte do tratamento, uma doença crônica que não tem cura, ela vai cursar com uma fase de manutenção e esse indivíduo, uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, depende da gravidade da dependência, ele volta ao seu clínico, ao seu profissional de referência para fazer a manutenção, sim, o segmento dessa doença. Então nós estamos falando que é uma doença que tem alta parcial, né, e que precisa de controles ao longo da história, da vida desse indivíduo, para que ele cuide sim de uma doença tão grave como essa. Bom, falar de doença é o que a gente mais sabe, né? Como eu falei, nós temos 40 anos de estudos sobre como tratar a dependência de álcool, mas é preciso, em função do custo-benefício, né, em relação aos estudos sobre a dependência de álcool, que a gente faça prevenção e trabalhe com políticas para o álcool, né? Países em desenvolvimento começam sempre pela doença, como eu falei, e a prevenção fica esquecida. Mas já que nós estamos falando de uma doença tão grave, não dá para esquecer a prevenção. E a prevenção começa por um levantamento muito detalhado de qual é o perfil do bebedor brasileiro. Então, os estudos epidemiológicos, etnográficos, são estudos que olham, tiram uma foto do como bebe o Brasil, né? E a partir daí é preciso que se desenvolvam desenhos para essa melhor política preventiva, né? O Brasil não tem prevenção, engatinha no tratamento e tem zero de controle da oferta do álcool. A gente engatinhou bem, né, nesses últimos 10 anos, né? Nós tivemos a primeira lei que proibiu em 2003 o beber nos estádios de futebol. E a gente serviu de modelo para muitos países no mundo quando a gente oficializou essa lei. Uma lei federal, né, que proibiu a bebida nos estádios de futebol. Mas também a gente retrocedeu totalmente quando, infelizmente, em 2012, a gente formatou uma lei, a Lei Geral da Copa, que cancelou essa lei de 2013, né? E a gente, com certeza, deve ter tido um impacto, né, ainda não divulgado, em relação à violência e álcool, quando ficou aí à mercê, né, de muitos indivíduos dentro dos estádios que puderam voltar a beber. Então, política é muito importante também, né? E uma política de controle da oferta, como essa, que eu dei de exemplo agora, faz toda a diferença e fez nos levantamentos que foram feitos de 2003 a 2010, mostrando como diminuiu a violência relacionada a beber nos estádios, como isso foi importante. A gente também tem a lei de zero no beber e dirigir, né? Então, alcoolemia zero, né? Tolerância zero para o álcool no trânsito, mas infelizmente uma lei que não é fiscalizada, o impacto é grande no começo, como a lei é oficializada, e depois a lei fica aí à mercê do indivíduo, né? Que como não tem prevenção, não tem uma campanha preventiva sistemática, contínua, eficaz, que ensine para o indivíduo o problema do álcool, né, no cérebro, ele não acredita que a lei é importante, ele burla a lei, né? Então hoje, nos levantamentos, a gente já tem a volta, né, ao beber e dirigir, né? A alcoolemia zero tem sido muito pouco efetivada, né, no Brasil, em diferentes estados aí do país, né? Nós já temos esse levantamento em vários estados mostrando que a gente tem andado para trás, né, que o brasileiro tem sim utilizado o álcool e dirigido. Então precisa de lei para controlar a oferta da bebida, que é muito importante, é uma política barata e de sucesso, só não é barata para a indústria, né, que vai ter um desfalque, mas a gente está tendo essa limitação. Nós temos uma outra lei que é muito importante aqui no estado de São Paulo, é uma lei federal também e que o estado de São Paulo reforçou, tornando crime,
Da mesma forma, pouco fiscalizada, que é a proibição de venda para menores, nos bares, né? Mas infelizmente, né, eu trabalho com um projeto de política municipal numa cidade do interior do estado de São Paulo, e lá 100% das meninas compram bebida com menos de 18 anos e 60% dos meninos compram bebida sem documento e sem nenhuma restrição. É uma lei estadual, né? Então, lei que não é assimilada pela população e não é fiscalizada, não funciona, infelizmente. É uma política barata, eficaz, mas o indivíduo precisa entender o porquê da lei, que seria a prevenção, seria uma campanha bem feita, seria uma ação nas famílias, junto com as famílias, para protegerem as crianças, para que elas cresçam com uma consciência diferente em relação ao etanol. Não é uma política repressora, é uma política protetiva, para que os adolescentes entendam que o etanol é tóxico sim, e principalmente tóxico para crianças e adolescentes. Então, eu acho que tratar a gente já sabe, prevenir e fazer controle da oferta, infelizmente a gente ainda carece, e eu espero que a próxima geração, que os próximos pesquisadores se dediquem a isso, né? Valeria a pena também que o tratamento de melhor evidência científica fosse disseminado pelo SUS, né? E no meu sonho, né, que trabalho com isso há 30 anos, eu ainda quero ver um tratamento para álcool e drogas na atenção primária à saúde, como mais um programa de doença crônica, como qualquer outra doença crônica aqui no Brasil. Eu acho que é isso. Obrigada pela atenção.